A partir de agora, a gente começa a estudar criptografia. Você se lembra? Criptografia é aquele conjunto de técnicas para tornar os nossos dados sigilosos, de tal forma que um hacker, ou mesmo um xereta, não tem acesso a eles. Dados como login de usuário, números de cartão de crédito, às vezes até estratégia do nosso negócio, nós não queremos que estejam tão facilmente acessíveis. Nós precisamos proteger esses dados e é a criptografia que vai nos ajudar nesse processo. Basicamente, criptografia significa você ter algum documento, algum dado, alguma informação que vai ser submetido a um processo matemático, um processo baseado em um algoritmo que vai tornar esse texto, esse documento, todo embaralhado, ilegível acima de tudo. Esse processo é chamado de cifragem, algumas vezes de encriptação ou ainda de criptografação, mas termos meio esquisitos. O certo seria cifragem. E esse processo ele pode gerar resultados diferentes a partir de uma chave que eu submeta como parâmetro, né? Então, por exemplo, pode ser que eu coloque um número nesse processo, um número que seria essa minha chave, e que a partir desse número os cálculos são realizados de forma diferente. Em outras palavras, os cálculos dependem desse número inserido como chave, né? Bom, nós vamos ver mais a função da chave um pouco adiante. Esse processo de cifragem gera algo ilegível, porém recuperável. Recuperável por meio de um processo chamado decifragem, mais um algoritmo, que usa a mesma ou uma segunda chave, né? Então, quando eu uso a mesma chave, eu tenho uma criptografia que a gente chama de chave simétrica. Uma criptografia que o documento é cifrado com uma chave e decifrado com a mesma chave. Quando as chaves são diferentes, né, como se aqui eu tivesse K1 e K2, então eu tenho uma criptografia assimétrica, ou melhor, de chave assimétrica. Muito bem, na decifragem eu também insiro uma chave, a mesma ou não, e eu vou recuperar a versão original do meu documento. Então, duas coisas são muito importantes aqui. Primeiro, existe um processo de embaralhamento do meu texto, de torná-lo confuso, ilegível, chamado de cifragem, e um segundo algoritmo, uma segunda operação que tem o objetivo oposto de decifrar esse texto ilegível, ou seja, de recuperar a versão original. Note que esses dois processos, de cifragem e decifragem, são feitos em momentos distintos. Normalmente eu cifro um documento e vou decifrá-lo em outro momento, né? Se eu estiver, por exemplo, mandando uma mensagem, eu cifro e o meu destinatário é quem vai decifrar essa mensagem. Segunda característica, todo o processo de cifragem e decifragem é influenciado por uma chave ou, eventualmente, duas. Então, a criptografia nada mais é do que um conjunto de algoritmos que executa uma técnica matemática, uma técnica relativamente complexa, para embaralhar o texto e depois para desembaralhar. Uma segunda questão importante é que nós vamos ver, mais uma questão importante, é que nós vamos ver muito os algoritmos de criptografia considerando mensagens, ou seja, a criptografia aplicada a mensagens. Mas isso é por causa da sua história. A criptografia nasceu como um conjunto de técnicas para cifrar mensagens enviadas por meios eletrônicos. Mais tarde, com a evolução da computação, é que nós passamos a cifrar documentos, arquivos de quaisquer gêneros, bancos de dados, né? Então a gente começa a usar esse processo de cifragem para muitas outras coisas. Inicialmente, a preocupação era para comunicações eletrônicas, né? Tanto que a criptografia ela cresceu muito durante as grandes guerras mundiais, onde cada vez mais cada lado ficava preocupado em conseguir mandar mensagem para as suas tropas no fronte, sem que o adversário, o país, né, com que eles estavam em guerra, descobrisse. Muito bem, então a lógica é basicamente isso, ou seja, nós já vimos aqui o que é a criptografia. Tem um algoritmo para cifrar, influenciado por uma chave, e outro algoritmo para decifrar. O que acontece aqui dentro, a gente vai ver logo adiante um conjunto de técnicas matemáticas.
Bom, mas eu posso usar a criptografia, então, para muita coisa. A primeira é essa, que eu chamo de confidencialidade. Eu tornar os meus dados confidenciais, eu tornar aquele meu documento ilegível para os xeretas, né? Principalmente, você sabia que a maior parte dos vazamentos de informação ou do roubo de informação não se dá por meio da captura de dados trafegados na rede, né? Não é quando eu estou mandando um e-mail para outra pessoa que um hacker vai pegar ali minha mensagem, meu fluxo de bytes na internet e capturar minha informação. Normalmente, uma invasão de um sistema, né, o roubo de dados, se dá por duas condições. Uma, por causa da ingenuidade de funcionários, de pessoas da equipe de trabalho, que vão ali instalar algum vírus, que baixam um anexo de e-mail e acham que aquele anexo de e-mail vai fazer alguma coisa, mas na verdade é um vírus que está sendo implantado. E a segunda razão de roubo de dados se dá quando você tem algum funcionário que tem algum problema com a instituição, que está sendo demitido, que está passando por um processo qualquer de conflito e que resolve fazer uma cópia da sua base de dados ou deixar ali uma porta para algum hacker entrar mais tarde. Então, assim, não basta eu pensar em criptografar os dados que eu estou tornando externos à minha empresa, né? Na hora de eu mandar uma mensagem para outro lugar, eu tenho que deixar a minha base de dados localmente instalada, segura. Eu tenho que criptografar cada linha confidencial de uma base de dados, né? Cada documento meu, tudo armazenado de forma criptografada, porque aí nem o funcionário ingênuo, nem o funcionário revanchista vão conseguir ter acesso aos meus dados, e mesmo que tenham, não vão conseguir compreender que informação é aquela, né? Estará tudo ilegível. Então eu devo manter os meus dados sigilosos, eu devo buscar a confidencialidade da minha informação. Mas, além disso, a criptografia nos ajuda em mais coisas. Por exemplo, em garantir a integridade dos dados. Pense bem, se eu pego um documento do Word, uma coisa bem simples, e mando por e-mail para outra pessoa, eu suponho que ninguém no meio do caminho conseguiu pegar aquela minha mensagem, trocar o documento e substituí-lo antes que chegasse ao destinatário. Nem que seja só a troca de alguns bytes ali no meio do meu documento, né? Então, aquilo que eu mandei deve chegar exatamente como eu mandei do outro lado, ou seja, chegar de forma íntegra. Da mesma forma, eu posso pensar que quando eu armazeno dados no meu sistema, eu quero poder recuperá-los sem alterações, ou seja, sem ninguém ter chegado lá e avacalhado tudo que eu tinha armazenado, né, e na hora de eu tentar recuperar, eu receber informações diferentes daquelas que eu esperava. Então, isso tudo a gente chama de integridade. Eu ter a minha base de dados preservada, sem alteração. E a criptografia nos ajuda bastante nisso, né? Existem mecanismos, como nós veremos, que me garantem que qualquer alteração, seja ali passar uma letra de minúscula para maiúscula, colocar um ponto final a mais, um espaço em branco a mais, qualquer alteração, por menor que seja, na minha base de dados, no meu documento, no meu e-mail, vai ser detectada. E aí eu percebo que houve alguma corrupção, né, na integridade dos dados. Uma outra coisa muito interessante que a criptografia nos ajuda é na autenticação, ou seja, em eu estabelecer que a identidade do remetente é, de fato, a verdadeira, né? Que quem mandou a mensagem, quem armazenou o dado, quem está acessando, que aquela pessoa é, de fato, quem diz ser, né? Porque, veja, se eu tiver o login e a senha de qualquer usuário, ou se eu tiver o número de conta corrente e a senha da conta de qualquer cliente bancário, eu posso acessar a base de dados em nome deles, certo? Então, eu tenho uma fragilidade aí. E a criptografia tem nos ajudado a estabelecer as identidades das pessoas por meio de algo chamado certificado digital. Talvez já tenha ouvido falar, também vamos tratar disso um pouquinho para frente. Mas se eu conseguir associar essa identidade do certificado digital a uma mensagem, eu consigo pelo menos confirmar, né, na hora de eu recuperar o texto, se quem o escreveu, quem gerou, é de fato quem diz ser. Né? A pessoa propriamente dita é um pouco difícil, mas pelo menos o certificado digital eu consigo checar.
como se fosse uma assinatura em contrato, sabe? Quando você tem um contrato, você assina um documento, um cadastro, você leva ao cartório para fazer um reconhecimento de firma, certo? Eles vão pegar a sua assinatura e comparar com a assinatura registrada no cartório. Aqui nós vamos fazer mais ou menos a mesma coisa, só que esse cartão de assinatura que está lá no cartório a gente vai fazer digitalmente, por meio de certificados digitais. E com isso tudo eu garanto uma coisa muito interessante, que é o não repúdio. E principalmente no caso de comunicação, né? Uma pessoa não pode negar que ela fez uma determinada ação, né? Principalmente que ela enviou que ela possa ter enviado uma mensagem. Então, assim, a criptografia me garante que se lá no sistema tem o registro de uma ação feita por uma determinada pessoa, eu consigo verificar isso, né? E a partir daí o sujeito não vai poder dizer que não foi ele que fez. Fala assim, não, mas eu tenho registro no sistema. Ela fala assim, não, mas qualquer um pode ter feito isso no meu nome? Eu falei, não, olha aqui. Aí eu tenho, por meio da identidade dele, né, da identidade digital, eu consigo garantir que foi ele mesmo que fez. Então, a criptografia nos ajuda para muito além do sigilo dos dados, que é uma das principais aplicações, sim, mas não só essa aplicação, né? E em grandes sistemas a gente vai acabar usando isso tudo combinado, né, todas essas operações. Então, vamos ver alguns exemplos. Eu posso buscar proteção de dados, principalmente naqueles dados que estão armazenados na nuvem. Você gosta de usar o Google Drive, Dropbox, o sistema da Microsoft, o OneDrive, acho que é isso. Você gosta de armazenar seus dados externamente, na nuvem? Então, vale a pena protegê-los, né? Mesmo que sejam dados não arriscados, né? Não são seus logins, sua conta bancária, mas sim, vale a pena a gente garantir um pouco, restringir um pouco o acesso aos nossos dados. Tá? Segunda coisa, comunicação online, eu quero poder trocar mensagens sem o risco de alguém poder recuperá-las ou acessá-las sem autorização. Foi o que aconteceu com com o WhatsApp, né? O WhatsApp começou a criptografar todas as mensagens, Facebook faz a mesma coisa, todo mundo está preocupado em não deixar nem mesmo o governo saber o que está sendo comunicado entre as pessoas nesses sistemas. Comércio eletrônico e banking, duas aplicações que precisam de uma segurança brutal, então estão muito apoiadas nos processos criptográficos e, nesse caso, processos criptográficos muito mais rigorosos, né, muito mais complexos, porque, no fim das contas, é onde está dinheiro e é onde os hackers vão ter maior interesse em atacar. Para fazer as assinaturas digitais, como eu disse, para a gente criar uma versão digital daquela assinatura que você faz no papel e é autenticada no cartório, né? E essas assinaturas digitais estão sendo empregadas no acesso a banco, na declaração de imposto de renda, na confirmação de operações legais, né, em que você precisa garantir a identidade do sujeito. Tem muita coisa bacana usando isso. E, de forma não menos importante, o anonimato. Muitas vezes eu quero o contrário, é garantir por meio da criptografia que ninguém vai saber quem fez uma determinada operação. E a criptografia também nos ajuda nisso, né? Curiosamente, é o serviço oposto, de garantir que ninguém vai saber quem fez uma determinada ação. Enfim, aplicações muito interessantes da criptografia, ela vai nos ajudar em absolutamente todos os sistemas que nós fizermos, mas a gente vai saber como se faz para criptografar um texto ou para cifrar no próximo vídeo. Te espero lá.